Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. O Senhor nos ensina a revestir-vos do alto, revestir-vos do alto da sua força, do seu poder. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, sim contra os principados e potestades. Assim como também sabemos que quando buscamos dessa força e do seu poder e nos revestimos do alto, se levanta inimigos, mas nenhum prevalece porque o Senhor é aquele que está sempre nos livrando do mal. Assim como revestir da sua força e do seu poder para alcançar esse revestimento, assim como as armas das nossas milícias que não são terrenas, mas poderosas para destruir os principados e fortalezas, temos que ser o menor, servir o nosso próximo sempre com a verdade, fazendo assim sois grande no reino dos céus. Quando ali se discute os filhos de Zebedeu, quem sentaria à sua esquerda e à direita, aquele que ocupou o trono está no centro do trono, e o Pai lhe outorgou deste poder e autoridade, onde o seu reino, ele não divide do seu reino. A sua vontade é feita tanto no céu como na terra, assim como um reino dividido não prevalece, aonde ele está sempre em unidade com o Pai, mas nos compartilha estando com o seu Espírito. Ele disse àqueles que discutiam quem assentaria à sua esquerda à direita: não me compete, porque na verdade ao Pai aquele que haveria de outorgar o unigênito, o primogênito de toda a criação e ressurreição. Porque ele não se justificou a si mesmo, o Pai o justificou ao terceiro dia, assim como aqueles que estão segundo o seu Espírito, que está à destra da sua direita, não se justifica a si mesmo, assim como também sabemos que ele não divide conosco, mas nos compartilha pelo seu Espírito, e o seu Espírito nos concede do mesmo poder e autoridade em seu nome. Não falamos por si, falamos em nome de Jesus. Assim, quando toda batalha que se levanta, nós não vencemos por si, porque não seria possível, mas vencemos através daquele que nos garante que somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aquele que, quando os filhos de Zebedeu assim lhe dizem, ele diz que eles já estavam limpos, mas era necessário que lavasse os seus pés, aonde aquele que lhe foi outorgado o poder e a autoridade lhe serviu sendo o menor, aquele que já dizia: por esta palavra vós já estão santificados e purificados, nem todos, porque ele sabia do que haveria de o trair, assim como quando ele lava os pés dos discípulos, onde Pedro diz que não permitiria, e ele mesmo diz que não teria negócio para com ele se não permitisse, porque aquele que ajunta com ele está segundo os seus preceitos e não se opõe à sua verdade, mas aquele que não se ajunta espalha. Assim como ele nos ensina que ele mesmo disse a Judas: porque me vistes, crestes, de agora em diante bem-aventurados que não viram e creem, farão as mesmas obras, obras maiores, porque eu vou para o Pai. E o Pai lhes enviará o Consolador, o batismo com o Espírito e com fogo, e vós lembrareis de tudo aquilo que vos disse, e não andeis com solicitude do que haveis de falar, porque eis que coloca a palavra em vossa boca.
E assim nós anunciamos por Ele. Dele, por Ele e para Ele são todas as coisas, sem Ele nada do que tem havia sido feito. Por isso, aqueles que recebem deste revestimento do alto, vigiai e orai sem cessar, e orai uns pelos outros, orai pelos pecadores para que venham se arrepender, pecadores que não se arrependeram, assim orai pelos que santificam e purificam, os que atentam àquilo que o Senhor disse, embora estão como pecadores sempre tropeçando em algum ponto, mas o Senhor nos justifica. Assim como aqueles que têm o discernimento, aqueles que retrocederem e tiveram seu nome riscado no livro da vida, a estes nem oreis, ainda que oreis, não vos ouvireis. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.